Que a graça salvadora do Senhor Jesus possa estar entrando na sua casa, abençoando não só você, mas toda a sua família e seus amigos. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema sobre o jejum, o poder que o Senhor nos deu. A gente tem visto que foi tirado a ideia principal do poder do jejum das nossas vidas, e muitos de nós aceitamos a Jesus, vivemos o Evangelho, mas sem saber da força que temos, da autoridade que temos, do temor que os demônios têm de nós descobrirmos que Jesus nos deixou enquanto Ele disse que nós estaríamos aqui esperando o seu retorno. Vamos continuar aprendendo essa lição que eu tenho certeza que vai ser de grande enriquecimento para a sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz de saber que muitos de vocês já têm entendido a questão do jejum. Muitos me perguntam, Regiane, como que eu posso jejuar? Né? Jejum é só eu ficar sem comer? Nós já falamos no vídeo anterior que não. Jejum não é só você ficar sem comer. Há vários tipos de jejuns. Claro que o mais clássico de todos eles é ficar sem comer. Porque a carne, como nós já contamos a história, que o corpo humano ele entra em estado de alerta quando ele não vê alimentos chegando, então ele começa a entrar no modo de restrição de várias outras coisas e começa a salvar energia a fim de se manter vivo, né? Então a gente sabe que o jejum nada mais é do que amortecer, matar a carne, matar a necessidade da carne de comida, matar a necessidade da carne de sobrevivência e a gente automaticamente estarmos alimentando o nosso espírito. E nós contamos, né, como nós entramos, o nosso espírito entra em conexão imediatamente com Deus quando nós fazemos isso, e automaticamente o que a alma faz, porque a alma se inclina para aquele que está mais alimentado. Se é seu espírito, então a alma vai se inclinar para as coisas espirituais. E se a carne, certamente ela vai se inclinar para as coisas da carne e vai achar que o jejum é uma coisa que só Jesus na causa, né? Só para os fortes. E não é bem assim, pessoal. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre o jejum, como jejuar. Eu quero que de antemão vocês me perdoem, vamos ouvir uns barulhozinhos aí, porque nós estamos num período, né, que o pessoal para a grama, né, os cachorros ficam felizes na rua, começam a latir, tem sol. Nós estamos fazendo hoje 25 graus, um céu lindo, e eu tô aqui gravando. Tô aqui gravando porque me deixa muito feliz saber que eu consigo ser canal de Deus para a sua vida, para poder te abençoar. E daqui a pouco eu também vou curtir um pouquinho do restante do dia. Mas enquanto isso, nós vamos aqui. Antes de nós falarmos o que é o jejum, né, como jejuar, eu queria narrar para vocês, porque eu sei que às vezes pode ficar um pouquinho mais difícil de entender a mensagem que Deus me deu em relação ao jejum, do poder. Eu fiz uma pequena parábola do que o Senhor me deu, né? E eu queria compartilhar com vocês o que eu fiz, tá? O que eu recebi. Eu contei para vocês no vídeo passado que
eu estava perguntando a Deus, né? Eu falei assim, Senhor, eu oro, eu jejuo e nada muda na minha vida. Pelo menos não da maneira que eu gostaria que mudasse. E eu perguntei a Deus, aonde estava o meu erro? E Deus me respondeu. Numa certa madrugada, eu falei para vocês que eu levantei, eu fui ao banheiro e ao invés de eu voltar para minha cama para dormir, eu fiquei batendo papo com Deus. E eu comecei a fazer perguntas a Deus, porque naquela semana eu tinha vivido outras coisas, outras situações, então eu comecei a fazer perguntas a Deus, assim como a gente perde sono e bate papo com um amigo, bate papo com o pai, com a mãe. E naquela noite eu estava batendo papo com Deus. E assim, eu não converso com Deus usando palavras bonitas, oh Senhor Deus maravilhoso, não Deus, não, nada disso. Eu falo normal, como uma filha fala com seu pai ou com a sua mãe, com um amigo. É assim que eu falo com Deus. E aí eu anotei o que Deus falou comigo, eu queria compartilhar com vocês, porque dessa forma vai ser da maneira como eu anotei, né? Porque eu sei que no vídeo passado deve ter ficado algumas dúvidas e agora eu queria ajudá-los a sanar essas dúvidas, tá bom? Deus falou comigo assim, filha, dê um presente a cada um de vocês e vocês não receberam. E muitos conhecem esse presente, porém não sabem usar. Perguntei, Senhor, como assim? O Senhor poderia ser um pouco mais explícito? E Deus falou para mim, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará mal algum. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te do mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedis, tenha fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Lembra dessa passagem? Eu, ouvindo, nada disse. O pai continuou. O que acontece, filha, é que para se usar esse presente, precisa-se de alguns requisitos, e muitos não estão dispostos ou interessados a aprender como usá-lo. Percebendo que eu estava calada, porém me esforçando para entender, meu pai me contou uma história. Essa história eu vou tentar traduzir para vocês, não foi bem dessa forma, mas é a maneira que eu consigo trazer em palavras para vocês, tá? Foi de uma outra forma, mas eu não consigo escrever para vocês. Então, eu tentei achar de uma forma mais clara. Diz assim, uma jovem passou para um curso universitário e seu pai a quis presentear, pois ele sabia que durante muito tempo sua filha estaria longe de casa e eles só se comunicariam por telefone. Então seu pai lhe deu uma caixinha com uma chave dentro com o seguinte lembrete: use-a todas as vezes que se sentir sozinha, desamparada, com medo, e todas as vezes que precisar de qualquer coisa que lhe pareça impossível. Ao usá-la, você terá certeza que eu estou ao seu lado. Porém, use-a com sabedoria e amor a você e ao seu próximo. No início, você sentirá desconforto, cansaço e até mesmo desânimo. Continue, pois será como você desejar no seu coração. Aquela jovem, assim que chegou à universidade, já sentiu a solidão, a tristeza e o medo que seu pai havia lhe dito que aconteceria. Imediatamente, ela abriu a caixinha, pegou a chave e foi na direção da porta, mas parou imediatamente, pois se lembrou que não havia perguntado ao seu pai em que porta aquela chave iria funcionar para que todos os seus desejos fossem realizados. Ela não queria ligar para perguntar ao pai, pois não queria preocupá-lo. Afinal, ela tinha acabado de chegar à universidade. Então ela decide guardar a chave e na primeira oportunidade descobrir como poderia ser usada. Porém, seus problemas foram se agravando, suas dificuldades, sua solidão, chegaram ao ponto de quase fazer-a desistir, até que alguém apareceu e lhe ofereceu ajuda. Era uma pessoa muito simpática, comunicativa
e muito solícita. Então, a jovem moça, encantada com a gentileza da estranha, decide compartilhar seu problema e a solução que seu pai lhe deu através daquela simples chave, mas que ela não sabia onde e como usar. Imediatamente aquela estranha dá uma gargalhada e diz que o pai da jovem contou uma metáfora e que ela havia entendido completamente errada o recado. E no mesmo momento ofereceu à jovem outra chave que imediatamente foi reconhecida pela jovem que se tratava de uma chave de um carro. A estranha lhe disse: amiga, vou lhe dar isso, pois todos que souberem que você tem um carro irão lhe convidar para todas as baladas e saídas populares que houver. Você será requisitada por todos e não se sentirá mais só. Também vou lhe dar algum dinheiro para que você comece sua história aqui nesse lugar e não sinta mais necessidade de nada. Deixa seu pai descansar. Ele já tem problemas demais para se preocupar. Mostre que você cresceu e é autossuficiente. Imediatamente a moça respondeu: não posso aceitar, não te conheço e também não tenho como devolver tamanha generosidade em tão pouco tempo. Amiga, respondeu a estranha, sou muito rica. Tenho tudo o que quero nesse mundo. O que estou lhe oferecendo não é nada em frente a tudo que você pode conseguir com a popularidade que estou lhe dando. Não se preocupe. Faço sempre isso com todos os que precisam de respostas rápidas e reais. No tempo certo você me devolverá toda a generosidade que lhe estou lhe oferecendo. Agora, só não se preocupe mais com essa chave que não abre fechadura alguma. Uma chave que não é real, onde a porta nem sequer existe. Não se preocupe com metáforas ou histórias cheias de enigmas para que seus problemas se resolvam. Pegue essa chave e esconda para que outros, ao verem, não zombem da sua estupidez e não ria da sua inocência de que uma chave tão simples como essa pode ser usada em um mundo imaginário. Assim fez aquela jovem. Escondeu a pequena chave e nem sequer dela se lembrava mais. Todas as vezes que lhe apareciam problemas, ela os manejava de acordo com seus conhecimentos e estratégias financeiras conquistados através daquela gentil e estranha. Essa história foi a forma mais simples que eu consegui traduzir da conversa que tive com Deus naquela noite. Que eu levantei e fui ao banheiro e quando eu voltei comecei a bater papo com ele. Eu chorei porque percebi o quanto nós, Igreja de Cristo, filhos de Deus, somos imaturos, somos relapsos com o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Nós choramos, nós resmungamos a Deus por coisa que Ele já nos deu. Nós invejamos o mundo por coisas que nem se comparam com aquilo que nós já recebemos. Então, aqui basicamente essa história, ela se refere ao Pai como sendo Deus, o Criador, o que nos ama e com amor eterno nos ofereceu através do seu Filho a salvação para nossas vidas. A filha nessa história é cada um de nós que aceitamos a Cristo e somos morada do Espírito de Deus. A universidade, pessoal, a gente não precisa nem falar muito. A universidade é o mundo. O mundo é uma escola para todos nós. E é no mundo que nós seremos provados, testados. É aqui que fazemos a nossa escolha. É aqui que passamos a nossa dificuldade. O mundo é a nossa universidade para aquilo que Deus tem preparado para nós. A estranha solitária nessa história é Satanás e todos os seus agentes da mentira, que vem com aquela conversinha fiada, vem com aquela ajudinha fiada que sempre tem um custo e um alto custo, embora não no início, mas a gente sabe que no decorrer tem. E a gente sabe que nada do que é oferecido sem renúncia, pessoal, a gente pode aceitar. Tem algo estranho. Tem algo estranho. Tudo que você recebe sem renúncia, sem ter que dar alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A chave do carro e do dinheiro significa a fama e a riqueza que é nos oferecida dia após dia
esse evangelho da prosperidade que nos oferece e que acaba nos tirando o foco da verdadeira riqueza. A Bíblia fala que juntai tesouro nos céus, juntai tesouro onde a traça e o ladrão não alcançam. E aí a gente fica com aquela gana de ganhar algo tão perecível e nos esquecemos do espiritual, que é eterno. A caixinha que guardava a chave, a gente sabe que é o segredo. Nós sabemos que Jesus, quando ele queria distribuir as coisas para os seus discípulos, ele tudo falava em segredo, em particular. Deus nos deu um segredo. E essa caixinha nada mais é do que o segredo. A chave presenteada, nós já vimos aqui, que é o jejum e oração. O maior segredo, né? O que comporta o maior presente. Porque aquela chave é um presente. Aparentava ser simples, mas abriu uma porta de um poder extraordinário que a gente descobre, e vamos discutir isso ao longo desse vídeo, e já temos falado um pouquinho, é que é o jejum e oração. A porta a ser usada é Jesus. Jesus diz que ele é a porta, e ele diz que tudo que pedirmos no nome dele, crendo, nós receberíamos. Ao entender essa pequena história, a minha pergunta a Deus foi respondida. Eu acho que para vocês, muitos de vocês vão começar a conectar alguns problemas que vocês enfrentam nas suas vidas e vão começar a ver lacunas que vocês têm deixado, e isso tem feito com que vocês percam a oportunidade de serem vencedores. Embora no mundo espiritual esse vencer, essa declaração já foi relacionada para vocês, mas vocês não tomam posse porque vocês não sabem como usar. Mas nós vamos aprender isso. Então, nessa mensagem que Deus me deu, eu entendi que eu continuava com os meus problemas, embora eu investisse todo o meu tempo, toda a minha fé, toda a minha garra em certas coisas, eu vi que eu não conseguia vencê-los porque eu tinha desconhecimento da autoridade do poder que Deus havia me dado. E o mais interessante é que eu percebi que eu continuava pedindo a Deus por algo que Ele já havia me dado. E eu desconhecia por completo o poder que eu tinha em minhas mãos. Eu não conseguia ver milagres em certas áreas da minha vida, porque eu confesso que eu desconhecia essa chave. E aí eu percebi, né, e a gente pode falar isso assim de peito aberto, o quanto que a Igreja de Cristo foi seduzida pela fama, pela riqueza, pelo pedestal, pelo sucesso, pelo reconhecimento desse mundo, pela glória. E pessoas, assim como nessa história, travestidas de amigos, nos desviaram da verdade e nos apresentaram um evangelho fácil, um evangelho sem renúncia e um evangelho que simplesmente ocasionou a perda do segundo maior bem da igreja, porque o primeiro é Cristo. Mas o segundo maior bem da igreja é a autoridade sobre o mundo espiritual através de Cristo Jesus. Então, toda essa cegueira e essa ganância pelas coisas mundanas do mundo, que não é errado você querer ser financeiramente estável no mundo, claro que não. Não é errado você querer ter uma posição adequada no mundo, não é errado. Mas quando essas coisas sobressaem acima das coisas espirituais, então você coloca em primazia os seus interesses no mundo, em detrimento dos interesses nas coisas espirituais. Você não consegue lidar com duas coisas ao mesmo tempo, porque a um dos senhores você vai ter que desagradar. As coisas espirituais, ela tem que estar sempre acima dos seus interesses mundanos. Então, o que acontece? Quando nós colocamos os interesses, a glória desse mundo muito acima das coisas de Deus, nós simplesmente, pessoal, simplesmente, sem pestanejar, a gente abre mão da autoridade que nós temos sobre o mundo espiritual. E quando eu falo autoridade sobre o mundo espiritual, gente, eu não estou falando apenas de Satanás e seus demônios, não. Eu estou falando até os anjos que estão ordenados por Deus para nos guardar e nos livrar em todos os nossos caminhos. Quando você esquece que você é um ser espiritual morando num corpo físico, num corpo material, mas que tem uma alma que precisa raciocinar aquilo que importa para você na eternidade, você perde a batalha. O que acontece é que nosso mundo é um mundo imediatista. A gente quer que responda as coisas no momento que a gente quer, que as nossas respostas venham rápidas.
Então, se eu jejuar, eu vou jejuar. O meu jejum é como se eu batesse, fizesse uma conexão terra, né, um Skype, assim, alguma coisa entre Deus e a terra e o céu. E Deus demora muito a responder. As coisas não funcionam de acordo conforme eu estou esperando. Então, o que acontece? A gente começa a desanimar. Nós aprendemos a sermos imediatos. Falamos, ordenamos e as coisas têm que acontecer. Pá, pum, pum, pá. E não é bem assim. As coisas no mundo espiritual, elas têm uma relevância. Quando Deus dá palavras de vitória para você, quando você liga alguma coisa no céu, primeiro tem que acontecer no mundo espiritual para depois acontecer num plano físico. Não é o inverso. O que acontece é que nós esperamos que as coisas aconteçam no plano físico primeiro, aí se puder, acontece no mundo espiritual, mas o primeiro é onde eu tô morando aqui, eu sou carne, eu sou físico, então tem que acontecer aqui primeiro. E não é assim, pessoal. Se vocês lembrarem da luta de Daniel, ele orou no primeiro dia que Daniel colocou no coração dele em buscar a Deus, a resposta já tinha sido dada. Só que primeiro houve uma guerra no céu para que a vitória de Daniel chegasse. E aí Daniel pestanejou? Não, ele ficou 21 dias ali lutando, 21 dias ali jejuando, 21 dias ali orando. E aí o principado daquela região se opôs entre o anjo do Senhor e falou assim, não vai passar. Então nós temos que aprender a termos paciência. E olha, gente, eu sei que as coisas de Deus a gente tem que ter paciência. Deus não faz nada no nosso tempo, mas Deus faz tudo no tempo dele, perfeito para o nosso tempo, perfeito para as nossas vidas. O que acontece é que se a gente ora, o problema começa a piorar, né? Porque a tendência é piorar mesmo, né? Porque o diabo está querendo que você desista. Ou a gente não vê resultado, a gente fala assim, Deus tem mais do que fazer, ele não está ouvindo. Pelo contrário, ele está te ouvindo. Aí é que você tem que continuar orando e agradecendo a Deus. E sim, você tem que repreender os principados, porque a sua vitória, a sua oração já foi respondida desde o minuto que você colocou no seu coração. O que acontece é que nós pedimos algo a Deus e a gente não precisa pedir mais. Não se pede mais a Deus uma coisa. Quer pedir algo a Deus? Pede uma vez e agradeça. E as outras vezes você vai dar autoridade, ordenando que os anjos de Deus que estão atuando na sua vida sejam fortalecidos para guerrear contra todos os principados e potestades do mal que querem atrapalhar a sua vitória de chegar. Então, o que é o jejum? Como que a gente pode jejuar? O jejum, ele não é uma coisa que você faz para pedir algo para você. O jejum é nada mais do que você parar de andar pela carne e passar a andar pelo espírito. Os profetas de antigamente, os sacerdotes, principalmente os profetas e os homens de Deus de antigamente, eles viviam muito tempo em jejum. Sabe por que eles viviam muito tempo em jejum? Fazer jejum de 1 dia, 2 dias, não, fazer um jejum longo, né? Significa que você tem que fazer um jejum longo, mas se quiser, né? Por quê? Porque eles sabiam que eles eram o representante de Deus aqui na Terra. Eles sabiam que eles precisavam ter autoridade sobre os espíritos do mal. Eles sabiam que os espíritos do mal só queriam só uma oportunidade para envergonhar eles. E uma vez eles envergonhados, ninguém mais daria ouvido às suas palavras. E Deus não podia ser envergonhado neles. Entende? Vocês veem que os profetas eram respeitados pelos reis, pelo povo, porque o que o profeta falava tinha que acontecer. Mas o profeta tinha uma vida de santidade, tinha uma vida de comunhão com Deus. Então o jejum nada mais é do que uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. É quando você começa a buscar as coisas espirituais em primeiro lugar. Rejane, eu não sei jejuar. Então a gente vai aprender agora. Primeira coisa, quando você vai fazer um jejum, quando você vai orar a Deus, quando você vai buscar a face de Deus, você faça isso voluntariamente. Não porque você tem algum interesse. Eu vou jejuar porque eu quero passar naquele concurso, eu quero conseguir aquele emprego. O jejum não é barganhar com Deus. Deus não te deu essa autoridade para que você use através do jejum. Porque passar no concurso público, ter uma posição na sociedade de destaque, você já tem. Basta você exercer sua autoridade e trabalhar para isso.
O jejum é para você trabalhar no mundo espiritual para a obra de Deus e para a sua comunhão com Ele. Então, nada de pensar, eu vou jejuar porque eu quero o trabalho, eu quero passar no concurso, eu quero fazer isso. Não. Se você for jejuar para isso, não é para pedir, mas para ordenar, através do seu jejum, que principados e autoridades do mal não intervenham naquilo que Deus já decretou na tua vida, que é a vitória. Aí você pode fazer isso. Mas Senhor, eu vou fazer aquele concurso, vai me abençoa, Senhor. Não. Gente, isso não existe. Você já é mais do que vencedor, você já recebeu essa autoridade, agora você só tem que usar a chave da maneira certa. Entendeu? Conseguiu entender? Uma outra coisa, você não pode usar o jejum para coisas materiais. O jejum não é para a matéria, o jejum é para o espírito, para você se conectar com as coisas de Deus, para você se inclinar às coisas de Deus. Você pode muito bem falar assim, eu vou jejuar para que eu possa receber sabedoria de Deus para enfrentar os perigos de ser um servo de Deus nesse mundo, para eu receber a sabedoria no momento de falar, no momento de abrir a boca, para eu entender as coisas de Deus, as mensagens de Deus. Então são coisas espirituais, você então está buscando conhecimentos espirituais, discernimento através do jejum. Isso você pode. Então o jejum é para você buscar coisas espirituais, coisas, autoridades, conhecimentos espirituais. Uma outra coisa que o jejum foi feito é para você se humilhar. Como assim se humilhar? Você mostrar assim, Senhor, a minha carne, ela não é nada. Eu não sou nada se eu não tiver a tua presença. É você amortecer a tua carne. Você falar assim, ainda que eu morra, a minha vida na terra, ela não é mais importante do que a minha vida na eternidade contigo. O jejum foi feito para você mostrar sua dependência a Deus. O jejum foi feito para você negar a sua matéria, né? Não estou dizendo que você tem que largar tudo, não, nada disso, mas para você falar assim, olha, nada do que eu tenho, nada do que eu sou é mais importante do que o Senhor em mim e eu em ti. É um sinal de humilhação, de dependência de Deus. Esse é o jejum. Então quando você fala assim, Senhor, a comida, nada é mais importante, nenhum prazer nesse mundo, não manjar nesse mundo, não um banquete nesse mundo é mais importante do que o seu espírito em mim, do que a sua presença em mim. Isso é um sinal de humilhação e dependência de Deus. A outra coisa que o jejum é humilhação, é quebrantamento. Aí você fala, como assim quebrantamento? Quando você sabe que você errou contra Deus, sabe que você está falho diante de Deus, é quando você precisa chamar a atenção do Todo-Poderoso para você. É quando você quer falar assim, olha, Senhor, até agora eu fui ignorante, eu fui uma pessoa totalmente displicente, mas nessa hora eu quero me consertar contigo. É quando você quer chamar a atenção de Deus, é quando você quer gritar mais do que todos e a sua voz ser ouvida. A sua voz só vai ser ouvida quando você fizer um grito, mas não é um grito de voz, não é isso. Tem pessoas que acham que fazer orações altas, gritando, falando palavras bonitas, chama a atenção de Deus. Não. O que chama a atenção de Deus é um coração contrito, um coração arrependido e uma pessoa que se quebranta diante de Deus. E nada melhor do que quebrantamento através do jejum. Você fala assim, olha, errei, eu sou pequenino, eu sou um pecador, eu não sou nada sem ti. Você se rasga diante de Deus e fala assim, olha, estou largando tudo que me dá prazer para que o Senhor possa ver que eu sou falho, eu errei. A gente vê isso quando Davi peca com Betseba, né? E aí vai lá o profeta Natan, vai e diz, tu és o homem, e aí ele vai, se arrepende e se envergonha das suas ações e ele simplesmente se quebranta diante de Deus através do jejum. Então o jejum, pessoal, não é o que nos ensina. Eu estou precisando de algo, eu vou jejuar porque Deus vai abrir a porta. Isso é barganhar com Deus e você só está deixando de comer alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa por um período, mas Deus não vai te atender. É por isso que a palavra de Deus diz assim, pedis, mas não recebeis porque não sabe pedir, pedis mal. E muitas das vezes a gente pede para o nosso próprio deleite. Tudo que nós pedimos tem que ter um motivo, tem que ter uma causa, mas uma causa e um motivo para o reino de Deus. Eu lembro de uma vez, eu fazendo jejum, eu falava assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me exalte na terra, me exalte no meio dos meus irmãos, me exalte no meio desse povo.
que falam mal sobre mim. Porque, Senhor, eu pedia a Deus as coisas e falava assim para Deus: Senhor, eu preciso que eu seja exaltada. Eu preciso que os meus inimigos vejam o seu poder na minha vida. Então eu pedi a Deus para Deus se manifestar, o poder dele, porque na verdade eu queria vingança. Então quando você pede a Deus algo, mas porque você busca vingança, reconhecimento para que todos vejam Deus, o poder de Deus na sua vida, mas para te exaltar de uma situação horrível que você passou, que você tem passado, você não vai receber nada. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A vingança de Deus, ela vai acontecer no momento certo. Mas isso não tem que ser fator principal de sua preocupação. Eu preciso jejuar para que Deus mostre o poder dele na minha vida. E todos aqueles que me ofenderam vão ver que Deus existe na minha vida. E eu quero que todo mundo abra um buraco, seja goleiro. Não vai acontecer, pessoal. Isso é uma oração de maldição. Você está jejuando para Deus pesar a mão na vida de uma pessoa. E aí o seu jejum não vai valer a pena. Não vai acontecer. Então como é que eu jejuo? A primeira coisa que você pode fazer, se você nunca jejuou, eu vou escolher pular uma refeição. Aí você pode fazer o jejum, pular uma refeição. E é assim, não adianta você fazer o jejum quando você está dormindo. O seu corpo não sente. Você tem que fazer um jejum, o seu corpo sentir a dor. Então você tem que fazer jejum acordado. Esse negócio, eu vou começar o meu jejum 11 horas da noite e 7 horas da manhã eu vou terminar. Poxa, você estava dormindo no período do jejum, então não vai valer para você. O que você tem que fazer? Acordou? Tá bom. Ora, fala com Deus: Senhor, nesse momento eu vou começar um jejum. Não sei como é o certo, seja sincero. Mas o que eu quero nesse momento é que através desse jejum o meu espírito possa estar inclinado, mas ouvir a voz do teu espírito que habita em mim. O Senhor, por gentileza, poderia me ajudar? É só isso, pessoal. Nada de dizer: Senhor, eu a partir desse momento repreendo os principados do poder. Não precisa nada disso. O jejum é para você se aproximar de Deus. Porque quando você se aproxima mais de Deus, a autoridade que Deus te deu virá em consequência. Tá entendendo o que eu tô falando? Quando Jesus foi ao deserto ser tentado, ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava em comunhão com a palavra do Pai. Ele não foi lá repreender Satanás. Satanás foi até ele e ele começou a repreender Satanás. Então, o jejum não é para você sair repreendendo os principados e potestades do mal. O principal alvo do jejum é você se aproximar de Deus. Porque quando os espíritos maus se aproximarem de você para te confrontar, você já está alicerçado, fortalecido em Deus, que você já buscou, para resistir a essas tentações. Entendeu? Eu vou pular o meu café da manhã. Então, durante o período que você estiver de manhã, você não vai comer. Você só vai comer meio-dia. Rejane, mas meio-dia, então tá bom, tá ótimo. Mas tá bom, tá ótimo, porque você acorda 11 horas da manhã? Não vale, né, pessoal? 1 hora de jejum, 2 horas de jejum? Não vale. Não vale. Mas o que vale é a intenção do coração. Não é assim que funciona no mundo espiritual. O que acontece é que a sua carne tem que sentir sim. Então, se o café da manhã é o mais importante para você, fique sem o café da manhã. Eu me sinto bem. Café da manhã não é nada para mim. Então, não vai valer o jejum ali. Mas se é o almoço, pula o teu almoço. Tá todo mundo comendo, você vai ver o prato de comida, você não vai comer. Porque é algo que incomoda a tua carne. Você vai ver, mas você não vai consumir, porque você vai resistir. É assim que o pecado é você ver o pecado, você tem vontade de pecar, mas você vai resistir. E você só faz isso se você já fizer esses exercícios antes, através do jejum. Eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de fazer, mas eu não vou fazer por causa de Jesus. Por causa do Senhor que eu estou buscando me aproximar. Eu vou falar para vocês o que eu faço. O jejum geralmente que eu faço de manhã não me pega muito, né? 18 horas para mim não pega também, porque o corpo acaba acostumando. Então, geralmente quando eu faço um jejum de um dia, né? Eu fico um dia sem comer, e aí eu pulo e como só no outro dia. Então eu fico 24 horas sem comer, e aí eu não como naquele dia. Ou eu como um dia e o outro dia não. Um dia, o outro dia não. Ou, que é o que eu vou recomendar a vocês, o que eu faço? Pego uma coisa que eu gosto muito, que eu sei que é terrível.
Eu sou aqui na América do Norte, eles são muito bons no sorvete, meu Deus. Sou apaixonada por sorvete, sou apaixonada por doces. Então, eu não como, eu tiro assim, 15 dias sem comer doce, um mês sem comer doce. Então eu não como nada que é doce. E aí o que eu como? Fruta, só fruta. A última vez que eu fiz jejum de 21 dias, eu não comi nada que era industrializado. Eu comi só coisas naturais. Foi o tipo de jejum de Daniel, né? Eu só comi legumes, verduras e frutas. E não comi carne, não comi nenhuma proteína, nada animal. Nada animal, não comi nada animal. Eu só comi vegetais, né? Nem mel, que eu amo muito mel, eu não comi. Mas era uma coisa minha, é um jejum meu, foi um propósito meu. E eu pedi a Deus, não, o meu jejum era só para agradecer pelo ano que Ele me deu ano passado, né? Eu falei assim, eu vou fazer 21 dias só para te agradecer por tudo que tu és na minha vida, te agradecer por me aproximar mais de ti, te agradecer pelos escapes, pelos livramentos que o Senhor tem me dado. Então o jejum também serve como uma forma de agradecimento. Então eu jejuei 21 dias, né? Para que só para agradecer. Aí eu peguei 21 dias e falei assim, olha, hoje eu vou agradecer pelo trabalho que Deus me deu. Aí no outro dia eu vou agradecer pelos amigos, pelo canal Falando de Deus, pela sabedoria que Deus me dá. Então, vocês também podem fazer um jejum assim. Tem gente que não vive sem Coca-Cola. Vou fazer um jejum de Coca-Cola. E geralmente esse jejum de uma coisa que você não gosta não pode ser só um dia, né, pessoal? Aí é diferente do jejum que você não come, que o teu corpo vai sentir rápido, do jejum que você deixa de comer algo que você gosta. O que você vai fazer? Eu gosto de Coca-Cola, vou ficar uma semana sem Coca-Cola, 15 dias sem Coca-Cola. Tenta fazer ele ser mais longo, porque o teu corpo tem que sentir, as tuas necessidades tem que sentir esse conflito. Hoje eu não vou beber Coca-Cola, vou fazer o jejum de Coca-Cola. Tá, mas amanhã tu vai beber Coca-Cola, qual é a diferença? É diferente quando você fala, hoje eu não vou comer. Poxa, é diferente, o teu corpo vai sentir imediatamente. Se você é acostumada com café da manhã e você ama o café da manhã, é diferente. Hoje eu não vou beber café preto. Eu amo café preto. Tem gente que não vive sem café preto. Não bebo café preto, entendeu? Então você pode dar algo que você gosta muito para Deus. Porém, não deixe de fazer um jejum sem alimentos. E isso é tão importante que tem muitas seitas que quando as pessoas vão abrir o corpo para certos espíritos, elas ficam 7 dias ou até mais dentro de um quartinho preto, sem receber nenhum tipo de comida. Só para que o corpo deles fiquem abertos para receber tais espíritos. Olha, gente, os filhos das trevas são mais inteligentes, mais espertos que a gente. Eles usam o poder do jejum e das orações dele para atrair espíritos para os seus corpos. Porque a gente não pode usar o poder do jejum e da oração para atrair Jesus, para atrair o Espírito de Deus para nossas vidas e para nos aproximar mais ainda dele. Aí a gente fica usando o jejum para barganhar e Deus fazer o que a gente quer e não vai conseguir, não vai. E aí? Tá, eu estou jejuando, eu vou sair contando pro povo? Não. Gente, quando você jejua, quando você ora para falar com Deus, é de suma importância que você tome um banho. É de suma importância que você bote uma roupa limpa no corpo. Tem gente que vai falar assim, a irmã está viajando. Não. Se você olhar no Velho Testamento, o que as pessoas tinham que fazer antes de buscar a Deus. Vocês lembram que quando José foi chamado lá na prisão para ser apresentado diante do rei, o que fizeram com ele? Trocaram as vestes dele, deram um banho naquele homem, retiraram a barba dele, não foi? E depois entraram com ele para a presença do rei, não foi? Foi. É assim que nós temos que fazer. Tem gente que entra na presença do rei de qualquer jeito. Não estou falando, claro, você pode orar, falar com Deus no vaso, sentado, fazendo suas necessidades fisiológicas ou tomando banho, mas isso não tem que ser uma rotina. Quando você está diante de Deus para buscar a face dele, você tem que tomar um banho, você tem que botar uma roupa legal. E você sai, ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber, só você e o Pai. Oi pessoal, hoje eu estou jejuando, tá? Hoje eu não vou lá para aquele churrasco não, valeu? Tem que sair tocando trombeta. Gente, eu queria comer esse pedaço de bolo, né? Vou falar bolo porque eu sou apaixonada por bolo. Mas eu tô em jejum, né? É meu, tá jejuando pra quê?
Ai, não posso contar. Tá doido pra contar, é pra aparecer mesmo. Não se fala, não se toca a trombeta que tá jejuando. Olha, irmão, tô jejuando por você, hein? Tô jejuando pra te dar aquela vitória. Conversa fiada. Tá querendo falar pra irmã que você é uma mulher de oração e que se ela conseguir a vitória é por causa das suas orações. Gente, isso é hipocrisia. Fica calado, não fale nada. Fique na sua, tome um banho, penteie o cabelo. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, os casados principalmente. Se você vai fazer um período de oração a Deus, pare com o sexo. Pare de ter relações sexuais. Avise o seu cônjuge. Ah, mas ele não é cristão. Então tu não vai fazer um período de jejum longo, daí você vai ter problemas dentro da sua casa, certo? Mas se vocês são cristãos, se vocês são filhos de Deus, não adianta fazer jejum e tendo relações sexuais. Ah, mas irmã Rejane, eu já tô deixando coisas, né? Coisas que eu gosto, assim, de lado. O que tem sexo? O sexo é de Deus. É de Deus, sim. Não tô falando, no casamento perfeitamente é de Deus. Só que, quando você tem relação sexual com uma pessoa, é uma única carne, certo? Você não sabe, ao fundo, quem é o seu cônjuge. Cada um de nós temos um segredo. Cada um de nós temos alguma coisa em nós. Temos uma inclinação, uns para Deus, outros para a carne, uns fingem que estão inclinados para Deus, você não sabe quem é o seu cônjuge ao certo. Quando você deita com o seu cônjuge no período de jejum e você não sabe o que passa de fato no coração dele ou dela, você esquece que o cônjuge, se ele pode santificar o outro no sexo, porque a gente se torna uma única carne, se eu posso santificar o meu cônjuge tendo relação sexual com ele, eu também posso amaldiçoar, certo? A recíproca é a mesma. Então, assim como eu posso santificar, eu posso receber maldição através do sexo. Então é muito bom, é muito interessante, quando a gente estiver fazendo o jejum diante de Deus, a gente se abstenha do sexo. Até porque, né, gente, jejum é o espírito, o sexo é a carne pura. Embora mexa com o mundo espiritual. Mas não tem. Eu boto louvor lá, eu boto... Gente, menos, né? Eu sei que tem o louvor, tem gente que bota louvor, tem gente que bota hino, tem gente que consegue até dar glória a Deus, aleluia. Fato. Mas esse não é a base. Se a gente olhar o Velho Testamento, se a gente olhar as coisas ali, sexo não entra. Vigiem com isso. Jejum é buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. E sexo não é nada disso. Entendeu? Ninguém vai morrer se ficar 2, 3, uma semana sem, sei lá, né? Tem gente que morre, né? Mas é coisa que eu tô dizendo, às vezes a gente deixa de receber, deixa de estar vivendo certas coisas porque a gente faz errado. E muita gente tem relações sexuais por raiva. Ou para desafogar a raiva, tá com raiva e quer desafogar a raiva, ou quer liberar as energias ali. E aí encontra no sexo esse refúgio. Aí você tá lá buscando a Deus, adorando, e tá lá com o seu cônjuge, e ele tá totalmente numa recíproca, uma sintonia totalmente diferente da sua. Então, não. É um conselho que eu dou para cada um de vocês. E outro, para concluir, não menos importante, é que jejum é você ler a Bíblia, é você orar e é você vigiar. Tem gente que fala, eu tô em jejum. Tá, mas você não vê orando? A pessoa não ora. Mas eu tô no trabalho, dá pra orar. Vai no banheiro. Não vai ficar 1 hora no banheiro fazendo um culto dentro do banheiro, né? E Deus não precisa de orações longas. Vai lá no banheiro, faz uma pequena oração, Senhor, só reforçando que o meu corpo precisa de Ti, assim como o meu espírito precisa de Ti, o meu espírito anseia pela Tua presença. Não afasta de mim a Tua presença. Aceita, por favor, que o meu jejum possa ser aceito por Ti. Só estou aqui só para Te lembrar o quanto importante o Senhor és para mim. Glorificado e exaltado seja o Seu nome, Adonai. Amém. Vai para casa, vai lá para o trabalho, voltou. Ficou quantos minutos ali? Nenhum. Agora tem gente que quer fazer um culto. O pessoal pensa até que está fazendo o número 3 no banheiro, de tanto tempo que a pessoa está ali. Olha, tá tudo bem aí? Entendeu? Então não precisa, pessoal. Não precisa disso. E outra coisa, lê a palavra no jejum. Aí ao invés de ler a palavra, aí tem gente que vai falar assim, eu vou assistir filme. Aí tem gente que conhece todas as séries, toda a televisão, todas as novelas, mas não lê a Bíblia. Período de jejum não é período de assistir filme. Não é período de assistir novela.
Não é para ele assistir aquela série maravilhosa. Eu não sei se for uma coisa que fale de Deus, né? Aí tudo bem. Ou uma pregação no YouTube. Você tem que buscar as coisas do alto. Então, no jejum não adianta. Hoje eu vou lá para aquela festa. Eu tô em jejum, mas tudo bem. Eu quero fazer meu society. Ou hoje é dia de filme, hoje é sexta-feira. Eu não vou comprar, eu não vou comer aquela pizza não, porque eu tô em jejum. Mas vou assistir meu filme. Isso não é jejum, pessoal. Jejum é você se dedicar ao período de oração. Jesus não estava no deserto assistindo filme, sabe, os perdidos no deserto ou qualquer outra coisa. Não, ele estava lá buscando ao Pai, se fortalecendo para a carreira que ia começar a partir daquele momento e já se preparando para o mundo espiritual. Porque tu acha que ele ia expulsar demônios, ia ressuscitar morto, todo sem nenhum preparo? Claro que não. Então, tá jejuando, não tem que assistir filme, não tem que assistir novela, não tem que assistir jornal. Mas eu tenho que estar antenado. Calma, primeiro que você não é televisão para ter antena. Então, eu tenho que estar me ligado. Nada disso. Esquece as coisas lá do mundo e só leia a Bíblia. Ouça louvor, louve, glorifique a Deus, exalte a Deus. Não tô afim de louvar. Leia salmos. E outra, oração. Irmã Regiane, eu não sei como orar. Não sabe não, fique calado. Até porque Deus não pode falar se você ficar falando o tempo todo. Senhor, isso, Senhor, aquilo, tá, amém. E pronto, levanta, vai embora. Aí você fala assim, ok, na hora que eu ia falar, você já levantou, já foi embora. Então não pode, pessoal. Terminou de orar, fica calado. Senhor, não tô a fim de falar. O Senhor pode falar. E fica lá. Cuidado para não dormir também, né? Aí você tá vendo que tá dando soninho. Começa a louvar, escolhe um salmo lá, 23, um salmo de adoração. E começa a salmodiar. Parou. Já estou cansado de ler. Dá glória a Deus, Senhor. Glórias a Ti que criaste os céus e a terra. Olha, Senhor, muito obrigada por criar meus dedos. Eu sou tão perfeitinha, meus dedinhos são tão perfeitos. Senhor, muito obrigada pelo fôlego de vida. Agradeço a Deus. Fique em silêncio. Pronto, levantou, acabou. Isso é tão simples, pessoal. É tão simples, é tão fácil, só que requer renúncia. Você não vai estar assistindo filme, você não vai estar assistindo novela, não vai estar assistindo jornal, vai botar seu joelho no chão, vai sentir aquele desconforto, vai ficar sem comer, não vai ter sexo. É renúncia. Você não pode servir a dois senhores, a carne e a Deus. Não pode. Aí você quer ter poder, mas você não quer se negar. Você não quer pagar o preço. Aí tem raiva, tem inveja da irmãzinha que tem. Que a irmã dali é metida só porque Deus usa. Cara, mas você sabe o preço que aquela pessoa paga? Tu sabe o preço que é? Cara, é um preço. Para você ser usada por Deus é um preço. Eu quero que Deus me use. Conversa. Se você quisesse que Deus te usasse, você faria. Buscava Ele. É um preço. E Deus está ali, disponível, querendo usar o máximo de pessoas, mas tem que pagar o preço. Então, queridos, que possamos ser uma geração de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, uma geração de Paulo, uma geração da igreja primitiva, e aprendermos agora a valorizar o que é o jejum, que é nada mais do que buscar a face de Deus e a sua justiça e se humilhar diante dele em oração. Dane-se os aplausos, dane-se o mundo. E nos negarmos para que os demônios, o reino espiritual, tremam quando ouvir o nosso nome. Lá vai vir Rejane. Aquela garota não suporta aquela garota. A gente não pode ter associação com o mundo. Dane-se, o mundo vai nos odiar. Olha, gente, o que eu já ouvi na igreja sobre mim. O que eu já ouvi, os meus maiores inimigos vieram dos meus irmãos. Os maiores inimigos de Paulo vieram dos irmãos judeus. Os maiores inimigos de Jesus vieram dos judeus lá. É a igreja no meio do povo de Deus que virão seus inimigos. A igreja me ofende. Tá todo mundo me ofendendo. O pastor não gosta de mim. Eu vou sair da igreja. Dane-se. Você tem que fazer valer o evangelho de Cristo. Carregar a sua cruz, seguir o mestre. O mestre sofreu porque quer sombra e água fresca. O mestre jejuou e orou. Você não quer jejuar? Não quer pagar o preço? Isso aqui é bênção. Vamos parar com essa palhaçada. Não existe evangelho fácil. Jesus te prometeu um novo céu, uma nova terra linda, maravilhosa, porque eu já tive a oportunidade de ver um deslumbre
assim, uma sombra do que ele tem para nós. Mas não é qualquer um que vai entrar ali não, tá? Ah, aceitei Jesus, levantei a minha mãozinha batizado. Não vai entrar não. Muitos não levantarão para o milênio. E olha que se 1000 anos para Deus é como um dia, imagine um milênio para Deus. Não irão entrar. Então aprenda a amadurecer agora. Aprenda a se sacrificar agora. Eu vou abandonar a igreja, eu vou me matar, ninguém me ama. Ah, para. Crente Nutella. Nutella não, que Nutella é gostosinha. Ai, crente mimizento. Gente, vamos parando com isso. Acabou essa época. Acabou essa época da gente ficar sendo manipulados por pastores, por pregadores, por apóstolos, por missionários, por profetas, por pregadores de internet, YouTube, que só sabe meter medo em todo mundo. Acabou essa palhaçada. Acabou e está na hora da gente tomar posição do que nós somos no reino de Deus e tomarmos essa posição da chave da autoridade que liga no céu e na terra. Acabou. Se eu fosse contar para vocês as coisas que eu já passei dentro da igreja, eu acho que eu ia desviar muita gente. Eu ia desviar muita gente. Oh. Só que eu não aceitei a igreja. Eu não me converti para a igreja. Eu me converti para Cristo. Para Cristo. Quem morreu por mim não foi a igreja. Eu faço parte dela. Quem morreu por mim foi o Senhor da igreja, Cristo. Quem me prometeu vida eterna não foi a igreja, foi Cristo. Quem me prometeu me receber assim que eu parti desse mundo foi Cristo, não a igreja. Quando eu morrer para esse mundo, quando eu sair daqui, eu vou sozinha. Nua, ou vestida, se alguém quiser me vestir. Mas é diante de Cristo que vai aparecer. Ninguém vai falar, ei Cláudia, não, fica mais um pouquinho aqui na terra que você merece. Eu vou morrer no teu lugar. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai falar, Senhora, a morte... Não, deixa ela aqui um pouquinho. Solta a cacefinha aí. Tira a minha vida e deixa da Cláudia. Ninguém vai fazer isso por mim. Então, não adianta eu ficar com essa mimizenta. Porque os irmãos não me amam. Porque os irmãos inventaram isso sobre mim. Porque falaram... Conversa fiada, gente. O evangelho que eu prego não é o evangelho da igreja. É o evangelho de Cristo. Então tá na hora. Já passou da hora de a gente abrir os olhos. Os maiores fofoqueiros que vocês vão encontrar é dentro da igreja. Os maiores mentirosos que vocês vão encontrar dentro da igreja. As pessoas que vão botar o pé na frente para você cair estão dentro da igreja. Mas também dentro da igreja você vai encontrar as pessoas mais nobres, mais lindas, mais maravilhosas. Vai ser dentro da igreja. Você vai ter de tudo dentro da igreja. De tudo. Um povo que só Jesus na causa dá vontade de dar um murro e jogar longe. Mas um povo que você vai querer perto de você e você não vai querer desgrudar. Seus melhores amigos vão estar ali. Nós temos que saber filtrar e pedir, Senhor, nos ajude a encontrar amigos. E é isso. O jejum não foi feito para você ficar pedindo porque você já ganhou. Mas a oração, quando você estiver orando, quando você estiver falando com Deus, é para pedir orientação, para você pedir, Senhor, o Senhor pode me dar isso? O Senhor poderia me ajudar a conseguir isso? Como é que eu faço para ter isso? Aí sim. Entendeu? Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Eu falo bastante. Se ficou alguma dúvida, me procure. Manda mensagem que eu terei todo o prazer do mundo em abençoar a sua vida e abençoar você. Eu amo tantos de vocês que me mandam mensagem. Eu não os conheço, mas só eu já fico desenhando o rostinho. Mas eu amo cada um de vocês. Espero que a cada dia vocês se fortaleçam. Que nós sejamos um exército que espante todos esses demônios. Que o exército que Jesus ele idealizou para brigar contra os principados e potestades. Se vocês soubessem o poder que tem o jejum e a oração, o Brasil não estaria desse jeito. As leis não estariam desse jeito, o mundo não estaria desse jeito, as escolas não estariam desse jeito, as igrejas não estariam desse jeito. Jejum e oração é no silêncio. É no silêncio que a gente vence uma guerra, não é tocando trombeta. Porque quando você jejua e você ora, a trombeta é ouvida lá no mundo espiritual, não na terra. O que acontece na terra são as consequências do que você faz em segredo com o Pai no seu quarto. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. E que você possa pegar essa palavra e fragmentar mais na sua vida, e que a partir de agora você tome uma posição no reino de Deus, porque você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, e não deixe mais ninguém te enganar que a chave
é o maior poder que nós temos e Deus nos deu uma chave que abre tanta porta do céu e que ninguém pode nos impedir. A chave do jejum e da oração. E a grande porta é o nosso Senhor Jesus Cristo que está ali. Ó. Usai o meu nome, crendo, mas usar o nome do Senhor com sabedoria, como nós já dissemos, nós podemos conseguir tudo, até mover uma montanha de um lugar. E ninguém poderá nos resistir. Amém. Só desculpa, mas é difícil gravar aqui. Tive que dar uma pausa no vídeo porque tem certas pessoas que não atrapalham aqui, ó. Preciso que o... Aqui, ó. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Olha, pessoal, dá pra gravar assim desse jeito? Dá pra gravar desse jeito? Não dá pra gravar desse jeito, né? Não dá pra gravar desse jeito. Olha a outra aqui. Quando você não tem um, tá atrapalhando, né? Aí tem outro atrapalhando. Nossa, que coisa linda. Gente, são muito lindos, né? Tem que ter muita sabedoria, né? Muita paciência. É só a gente começar a gravar. Tiver esses pequenos aqui. É, tem gente pequena. Tá, vocês, ó, fala oi pra todo mundo. Oi. Oi. É, meu amor. Né, Pablo? Bye.